Olá, alunos do oitavo ano, professor Esquilaste Ciências. Vamos aqui para a nossa segunda videoaula da apostila, né? Atividade da apostila, onde nós teremos o outro texto, né? O segundo texto base. E a atividade aqui é sobre vida e evolução. Então eu vou ler o texto da página 38 a 40 e depois nós vamos fazer as atividades de 45, 46 e 47, certo? Então vamos ao texto. Leitura da segunda unidade de estudos, texto base da apostila Cultura Brasileira, por Francisco Porfírio, professor de Sociologia. A cultura brasileira é rica e diversa, o que se explica pela formação geográfica e histórica do país. Indígenas, africanos e portugueses contribuíram muito para essa construção. A cultura brasileira, assim como a formação étnica do povo brasileiro, é vasta e diversa. Nossos hábitos culturais receberam elementos e influências de povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos e japoneses, entre outros, devido à colonização, à imigração e aos povos que já habitavam aqui. São elementos característicos da cultura brasileira a música popular, a literatura, a culinária, as festas tradicionais nacionais, como o carnaval, e as festas tradicionais locais, como as cavalhadas de Pirenópolis, em Goiás, e o Festival de Parintins, no Amazonas. A religião, como elemento cultural, também sofreu miscigenação, formando o que chamamos de sincretismo religioso. O sincretismo religioso reúne elementos formando uma concepção religiosa plural. Como a cultura brasileira nasceu? Podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remontam aos povos indígenas, que já habitavam o território de nosso país antes da chegada dos portugueses em 1500. Donos de uma cultura extensa, os povos nativos mantinham as suas crenças e praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida simples e em contato com a natureza. Com a chegada dos portugueses e o início da colonização, a cultura europeia foi introduzida, à força, nos povos indígenas, e as missões da Companhia de Jesus, formadas por padres jesuítas, vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os índios. No século XVII, devido ao grande número de engenhos de cana-de-açúcar, os europeus começaram a capturar e trazer os negros africanos, à força, para o Brasil, como escravos. Esses, tiranicamente escravizados, trouxeram consigo elementos da sua cultura e de seus hábitos, como as religiões de matriz africana, a sua culinária e seus instrumentos musicais. No século XIX, o Brasil vivenciou mais um processo migratório, composto por trabalhadores italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, quando os primeiros indícios da abolição da escravatura já apontavam no governo brasileiro. Outros grandes fluxos migratórios significativos aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, quando japoneses, alemães e judeus buscaram refúgio em terras brasileiras. Toda essa vastidão de povos provocou a formação de uma cultura plural e de culturas diferentes. As diferenças geográficas também contribuíram para que o processo cultural brasileiro se tornasse plural e diversificado. Se considerarmos como exemplo a música sertaneja de raiz, encontramos nela elementos que remetem à vida no campo. Já o funk carioca fala da vida nas favelas, de onde ele surgiu. A literatura de cordel, por sua vez, trata de temas recorrentes ao sertanejo nordestino, enquanto os elementos da vida gaúcha tratam da vida dos povos que estabeleceram no sul do país sua influência de alemães e argentinos. Hábitos e costumes. Os costumes brasileiros são variados. Tratando de termos morais, a nossa influência toma como base principalmente a moral judaico-cristã. O cristianismo
constitui a maior influência para a formação de nosso povo, principalmente pela vertente católica, que compõe o maior grupo religioso brasileiro. Também sofremos influências morais de outros povos que vieram para o Brasil por meio de fluxos migratórios, como os africanos. A diversidade de hábitos e costumes morais também se deu conta dos regionalismos que foram surgindo ao longo do tempo. Por possuir um território de proporções continentais, o Brasil viu, ao longo de sua história, o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o território. Pensando em termos culinários, a culinária é um valioso elemento cultural de um povo. Temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, dos estados nordestinos e do centro-oeste brasileiro, por exemplo. Enquanto o vatapá e a acarajé são pratos típicos baianos de origem africana, os habitantes do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista é fortemente influenciada pela culinária portuguesa e italiana. Influência europeia. O Carnaval, festival de origem pagã, é tão comemorado no Brasil e também visto na tradição europeia, como é o caso do Festival de Veneza. A cultura europeia é uma das principais fornecedoras de elementos culturais para o Brasil. Foram os europeus que migraram para o país. Culinária, festas, músicas e literatura foram trazidas para o território brasileiro, fundindo-se com outros elementos de outros povos. Além da cultura popular dos países europeus, foi trazida também a cultura erudita, marca essencial das elites intelectuais e financeiras europeias. Influência indígena. Atualmente, há encontros indígenas pelo Brasil, nos quais a nossa cultura nativa é promovida por meio de exposições de dança, música e vestimentas, etc. Hoje, nós consumimos pratos típicos indígenas, além de incorporarmos em nosso vocabulário palavras oriundas da família linguística Tupi-Guarani. Palavras como caju, acerola, guaraná, mandioca e açaí têm origem indígena, além do hábito alimentar que desenvolvemos comendo esses frutos e da mandioca ter nascido da cultura indígena antes da chegada dos portugueses. Influência africana. No Brasil, o dia de Iemanjá é comemorado. Os africanos trouxeram para o Brasil as suas práticas religiosas expressas hoje. Também trouxeram pratos típicos de suas regiões e desenvolveram aqui pratos com inspiração naquilo que compunha a culinária africana dos locais de onde vinham. Outra marca cultural que herdamos dos africanos é a capoeira, praticada até os dias atuais. Cultura brasileira atual. Atualmente, a cultura brasileira sofre diversas influências além daquelas raízes apontadas no tópico anterior. A cultura brasileira atual é influenciada fortemente pelos elementos da indústria cultural. Além desses fatores, existem outros oriundos da cultura produzida nas periferias, que não necessariamente são frutos da indústria cultural. O breakdance é um dos elementos do hip hop que compõe a cultura brasileira contemporânea. Hoje, podemos alencar o hip hop e o funk como elementos que impulsionam a cultura brasileira atual, para além da cultura de massa produzida pela indústria cultural. Nesses casos, podemos relacionar esses elementos a uma cultura autêntica, produzida pela periferia e para a periferia, sendo muitas vezes confundidos com elementos da indústria cultural ou incorporado por eles. Alguns elementos culturais do século XX também resistem e colocam-se como fatores que ainda influenciam a cultura brasileira atual, como o carnaval, que movimenta grande parte da população brasileira entre os meses de fevereiro e março de cada ano. Muito bem, lido o texto, né? O objetivo desse texto, né, é a gente entender
como tema aí vida e evolução. E o objetivo é compreender a relação entre diversas diversidades étnica e cultural e a diversidade genética de uma população. Então, o texto base dessa unidade, ele fala sobre a diversidade cultural e étnica do povo brasileiro. Essa diversidade ela foi possível graças à miscigenação de povos com origens distintas, quer dizer, a mistura de povos de lugares diferentes, que trouxeram consigo seus costumes, seus conhecimentos e suas distintas características, incluindo até as características físicas. Nas ciências biológicas, o conjunto dessas características em um indivíduo é chamado de fenótipo. Embora o termo raça seja empregado com frequência para se referir a determinados elementos que compõem o fenótipo dos seres humanos, é cientificamente equivocado, né? Quer dizer, é errado o uso do termo para diferenciar as pessoas, pois todas as pessoas de todas as populações do mundo pertencem a uma única espécie, que é a espécie humana, chamado Homo sapiens. Então, seja na África, na Ásia, né, no Japão, lá na Índia, na China, seja na Europa, seja no Polo Norte, nos Esquimós, na América, em qualquer lugar, todos nós somos seres humanos, não importando a cor da pele, o tipo de cabelo, a cor do olho, entendeu? Todos nós viemos, todos nós fazemos parte da mesma espécie, a espécie humana, Homo sapiens. Então, o que determina o fenótipo é o conjunto de genes que um determinado indivíduo possui. E o que são esses genes? Os genes, eles são trechos, eles são pedaços do nosso DNA, que ele contém informações codificadas que atuam como instruções para que as características de um determinado fenótipo sejam manifestadas. Ao conjunto desses genes, nós damos o nome de genótipo. Então, é o gene que ele vai dizer a cor da sua pele, se ela vai ser mais clara, se ela vai ser mais escura, como é que vai ser o seu nariz, como é que vai ser o teu cabelo, a cor do teu cabelo, o tipo do teu cabelo, a cor do teu olho, o teu nariz, a tua orelha, entendeu? Então, tudo isso é determinado pelo DNA. E cada informação, ela está do DNA na forma de gene, tá? Então, continuando. Então, uma população que apresenta diversidade de fenótipos, ou seja, uma variedade de fenótipos, é por conseguinte, né, consequentemente, uma população que também apresenta proporcionalmente uma diversidade de genótipos, ou seja, uma variedade de genes. Em outras palavras, a diversidade de genótipos em uma população pode ser chamada de variabilidade genética, ou seja, é uma variedade enorme de genes, cada um com a sua informação. Então, essa variação na carga genética de uma população tem um papel fundamental na evolução das espécies, uma vez que a seleção natural ela atua selecionando genótipos mais vantajosos em uma determinada condição ecológica e tornando raros os que são desvantajosos para essa condição. Sendo assim, populações heterogêneas, quer dizer, diferentes, com maior variabilidade genética, tendem a ser mais resilientes frente a mudanças ambientais. Como assim resiliente? É mais flexível, tem mais variabilidade genética, então tem mais seres dessas espécies capazes de enfrentar melhor essa mudança ambiental e também as pressões exercidas pela seleção natural. E por isso apresenta o maior potencial de adaptação e, claro, de sobrevivência. Então ele consegue se adaptar. Se há uma mudança brusca no ambiente, se tem uma variedade genética maior dentro dessa população, dessa espécie, é ter um potencial maior para ele poder se adaptar e sobreviver a isso.
A variação genética entre os indivíduos, ela pode ser resultado de mutações naturais que ocorrem na natureza, né, lá no DNA, fluxo gênico entre populações, quer dizer, essa mistura, né, que o Brasil tem, né, de negro, o europeu, o índio, né, nós vamos ver isso facilita muito. E dessa reprodução sexuada, né, a troca de gametas, favorece essa variação genética. As mutações são mudanças aleatórias do DNA, o qual vai determinar a aparência, o comportamento e a fisiologia dos organismos, né? Quer dizer, como é que o organismo funciona. Essas mudanças no DNA são as principais responsáveis pela variabilidade genética entre os indivíduos de uma população, quer dizer, tudo da mesma espécie. E elas ocorrem, na maioria das vezes, de formas naturais. Quando o DNA não se replica corretamente, por exemplo, né? Quando o DNA não se duplica, né? Nós vamos ver isso mais para frente. Mudanças no DNA também podem ocorrer por ter fontes externas, como exposição a produtos químicos ou radiação. Por isso que tem uma quantidade de raio-x que você pode fazer por ano, porque ele pode afetar o seu DNA e ocasionar uma mutação. O fluxo gênico, que é a migração, né, como eu disse, a mistura de diferentes povos, é um movimento de genes de uma população para outra. Essa troca de genes pode ser feita de diferentes maneiras, como a dispersão de indivíduos que podem se estabelecer em uma população diferente da que nasceu, ou mesmo um grão de pólen sendo transportado a um local diferente, porque esse grão de pólen vai ter um DNA diferente de uma planta que pode estar bem mais longe da onde ele saiu e ela tem uma genética diferente. Então vai aumentar a variabilidade dos descendentes. Novas combinações gênicas podem ocorrer em uma população por meio da reprodução sexuada. Quando os organismos se reproduzem sexualmente, ocorre uma mistura genética, resultando em novas recombinações de genes. Isso é percebido facilmente. Os filhos nunca são iguais a seus pais e nem a seus irmãos. Claro que com exceção dos gêmeos idênticos. Por que, que não são idênticos? Por que, que não são iguais? Os gêmeos idênticos eles são iguais porque eles têm o mesmo DNA. O DNA de um é igual ao do outro. Agora, pais e irmãos é diferente o DNA, porque tem essa variabilidade genética. Tá? Então eu pus até uma imagem aqui para entender isso melhor. Ó, todos os seres vivos são formados por células, tudo bem? Enquanto alguns possuem apenas uma, como as bactérias, outros são constituídos por trilhões de células, como nós, seres humanos. E essas células aqui, elas são unidades estruturais e funcionais dos seres vivos, quer dizer, dá estrutura e funciona para o ser vivo e faz ele viver. No caso dos humanos, a maioria de suas células são constituídas por um núcleo, né? O núcleo está aqui dentro. E aqui dentro eles têm 23 cromossomos, certo? E o que são os cromossomos? Cromossomos, isso aqui é um cromossomo e isso está aqui dentro do núcleo. Então nós temos 23 cromossomos desses. E o que são os cromossomos? São estruturas compostas por DNA. Então ele é formado por o DNA, ele é enrolado aqui. Tá? É tudo enrolado. Todos os cromossomos contidos na célula de um ser vivo formam o seu genoma, que é o conjunto de todos os seus genes. Lembra que eu falei que o pedacinho do DNA é o gene, e o gene forma então o DNA. E aqui está a informação de como a pessoa vai ser, né, no caso do ser humano. Agora, o DNA, esse aqui é o DNA. Quando eu pego o cromossomo aqui e consigo desenrolar ele, eu vou ter uma estrutura dessa aqui que é o DNA. Ele é a molécula da vida, responsável por armazenar todas as informações genéticas de um indivíduo, como a cor do seu cabelo, o formato do seu corpo, o seu sexo, se vai ser homem ou mulher, e etc. Então, o gene ele é formado por essa estrutura aqui, que é o DNA.
E essas informações, elas estão contidas no DNA, são escritas a partir de um alfabeto de só 4 letras: A, T, C e G, conhecidos como adenina, timina, citosina e guanina, também chamados de nucleotídeos. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque isso aqui tem tudo a ver com a variabilidade genética e a mistura de genes de diferentes eh, pessoas, né, de diferentes lugares. Como eu disse, a miscigenação no Brasil. Os índios, os negros e os europeus, os brancos europeus, tá? Então, olha isso aqui. Isso aqui é um quadro da Tarsila do Amaral, Operários, para você ver a diversidade, né? Ela fez uma representação aqui da diversidade do povo brasileiro. E nós estamos aqui, ó, o formato do Brasil, que se desenvolveu a partir do índio, o branco e o negro, que é a nossa variabilidade genética, proporcionou nossa variabilidade genética, proporcionou essa miscigenação dos povos, certo? Aí ele vem a pergunta aqui, as atividades. Pergunte aos seus familiares mais velhos, pais, tios, avós, etc., se eles possuem ascendência estrangeira ou nativa, né? Estrangeira por quê? O europeu e o africano, ou a nativa, o índio, tá? Com base nessas respostas obtidas e em seu conhecimento prévio sobre a história do Brasil, a que pode ser atribuída a variabilidade genética da população brasileira? Eu coloquei aí, ó, essa variação na carga genética de uma população tem um papel fundamental na evolução das espécies. Uma vez que a seleção natural atua selecionando os genótipos mais vantajosos em uma determinada condição ecológica e tornando raros os que são desvantajosos para essa condição. Ou seja, a variabilidade genética proporciona isso, né? A outra questão: caso ocorra uma mudança significativa no ambiente em que uma determinada população vive, essa população terá maiores chances de se adaptar se tiver maior ou menor variabilidade genética? Por quê? Bom, baseado no que a gente respondeu antes, então sendo assim, ó, populações heterogêneas, populações diferentes, misturadas, então com uma maior variabilidade genética, tendem a ser mais resilientes, mais flexíveis frente a mudanças ambientais e a pressões exercidas pela seleção natural. E por isso elas apresentam maior potencial de adaptação e sobrevivência, que foi o que nós lemos lá. Então, isso aqui mostra a importância da variabilidade genética, né, no caso do Brasil, que veio dos negros africanos, dos brancos europeus e os índios que já viviam aqui no Brasil, certo? E aí na apostila tem, né, ele pede para conferir esse gráfico sobre a composição étnica brasileira, né, de 2012 a 2016. Então, olha que interessante, ele está distribuição da população por cor ou raça. Na verdade, cor, né, porque raça todo mundo é Homo sapiens. Então, vamos entender aqui. Em azulzinho bem clarinho aqui, representa o ano de 2012. Então, 2012 a branca tinha 46,6% da população, a preta 7,4% e a parda 45,3%. Aí em 2016, quer dizer, o mais escuro, 44,2%, a branca, ou seja, houve uma queda. No caso da preta, houve um aumento de 7,4 para 8,2 e a parda também houve um aumento de 2012 para 2016, de 45,3 para 46,7. Aí ele pôs um quadro aí para responder. Então, anote na tabela a seguir o que é possível observar a partir da análise do gráfico. Então, a primeira pergunta: a maioria da população pertencia a qual raça ou cor em 2012? Quer dizer, em 2012, o que é? É o azulzinho claro, aqui, aqui e aqui. Então, qual era a maior população? De branca, 46,6 é maior que 45,3 e que 7,4. Então é branca, 46,6. E a maioria da população pertencia a qual raça ou cor em 2016?
Em 2016 é o escuro. Então quem é? É a parda. 46,7 é maior que 44,2 e 8,2. Certo? Tá aí. Agora, quais ou qual raça ou cores apresentaram declínio? Declínio quer dizer que diminuiu na população brasileira no período de 2012 a 2016. Então, quem que diminuiu? A branca. Caiu de 46,6 para 44,2. E a preta subiu. E a parda também subiu. Então a resposta é branca, 46,6 para 44,4. Agora, quais raças ou cores aumentaram na população brasileira no período 2012 a 2016? Ou seja, aumentou. Quem aumentou? A preta, 7,4 para 8,2 e a parda, de 45,3 para 46,7. Tá aí. Tá? Isso aí é uma interpretação. Esse exercício aqui está mais para matemática do que para ciências, mas você pode usar essa informação em várias áreas, né? A interpretação também. Tudo bem? Então era isso, gente. Lemos os textos, fizemos as atividades e essa videoaula, então, é para ajudar nessa resolução das atividades aí da sua apostila. Tá bom? Então, até a próxima aula e um abraço e bom trabalho.